Lucis et Micis, nos liberamus Deus noster, non Patris et Filii et Spiritus Sancti. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A cena que vamos comentar hoje está relatada por São Marcos. Jesus e seus discípulos estão a caminho de Jerusalém. E ao longo desse itinerário, Jesus vai catequizando o seu grupo de discípulos, ensinando-os os valores do reino de Deus e mostrando com exemplos concretos o seu projeto divino. Anuncia mais uma vez aos discípulos o caminho pelo qual terá que passar: a paixão, a morte e a ressurreição. Ao ler o texto do Evangelho, nós observamos como fica evidente um forte contraste entre a mentalidade de Jesus e a mentalidade dos apóstolos, que não compreendem as palavras do Mestre e rejeitam a ideia de que ele vá ao encontro da cruz, ao encontro da morte. Ainda mais, no caminho, discutem entre si sobre quem deve ser considerado maior. A catequese de Jesus requer, sem dúvida, paciência, mas também ressalta: se alguém quiser vir, ou melhor dito, se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e o servo de todos. A esta identidade do amor que se faz serviço até entregar-se a si mesmo, nós vemos também que uma das suas principais mensagens que quer nos deixar para cada um de nós vem a partir de uma pergunta feita aos seus discípulos. Comenta São Marcos que Jesus, olhando para os discípulos, lhes perguntou: que discutíeis pelo caminho? Nesse caminho, Jesus está ligado à misteriosa vontade do Pai pela qual morrerá, como expressão do seu amor e em satisfação redentora por todos nós. Os discípulos, porém, no mesmo caminho, estão discutindo honrarias, precedências, privilégios, títulos. O texto demonstra que os discípulos só poderão compreender a sua missão se tiverem entendido e imitado o seu Mestre. Por outro lado, a discussão mostra uma certa indiferença dos apóstolos com relação ao caminho de Jesus, que é o caminho da dor, o caminho do sofrimento, o caminho da cruz. São Marcos
informa que os discípulos tinham discutido pelo caminho sobre qual deles era o maior. Embora era este o caminho através do qual eles também estavam chamados a ir, e que pouco a pouco vão compreender. O problema da hierarquia dos postos e das pessoas era algo sério na sociedade palestina na época de Jesus. Nas assembleias, nas sinagogas, nos banquetes, a ordem de apresentação das pessoas estava rigorosamente definida e, com frequência, geravam-se conflitos devido a infrações que ocorriam no protocolo hierárquico. Os discípulos de Jesus estavam envolvidos num sentimento de honra e glória. E uma vez que se aproximavam do triunfo do Mestre, pensavam que iam ser distribuídos os postos chaves da cadeia de poder do reino messiânico. Como estavam enganados. Apesar de Jesus ter dito pouco antes sobre seu caminho da cruz, os discípulos recusavam-se a abandonar os seus próprios sonhos materiais e humanos. Esta preocupação dos discípulos de Jesus afeta a essência da proposta apresentada pelo próprio Cristo. Junto a Jesus, só é grande aquele que é capaz de servir e de oferecer a sua vida pelos seus irmãos. Jesus exclui qualquer pretensão de poder, de domínio, de grandeza, segundo a lógica do mundo, pois sabe que isto contradiz a proposta divina. Nós vamos pouco a pouco percebendo que estas influências externas também nos afetam. Nós queremos ser discípulos de Jesus, mas talvez não queremos ouvir assim, de uma maneira tão direta, as suas palavras. Se alguém quer ser o primeiro, seja o servo de todos. Dentro da lógica divina, é ilícito querer sê-lo dentro do modo de ser, das tendências do nosso humanismo. O que Jesus muda radicalmente é o motivo desse desejo e, portanto, também o modo de realizá-lo. Se alguém quer ser o primeiro, dentro da perspectiva cristã, o primeiro tem que ter essa atitude de serviço. Nós, homens, queremos ser os primeiros. É um desejo inato. É um desejo primordial. Nós queremos ser sempre o primeiro. Não é nem sequer o mau desejo que temos. No fundo, coincide
com o desejo de ser, de valorizar a própria existência, de subir mais alto. Isto em todos os campos em que estivermos. Mas é preciso que, junto a isto, a estas ambições, haja interiormente a disposição de serviço, de servir aos outros. O Senhor não quer que nós não estejamos numa situação de evidência. O Senhor quer, mas também quer que nós saibamos ter essa disposição de servir a todos que estão debaixo de nós. Mas é preciso, junto a esses grandes desejos que podemos ter, uma disposição interior muito íntima de querer elevar também os outros. Seguir o Senhor exige sempre de nós uma conversão. Às vezes se trata de uma profunda conversão, uma mudança no modo de pensar, no modo de viver. Isto requer que abramos o coração à escuta, a escuta da palavra de Deus, para nos deixarmos iluminar e transformar por esta palavra. Quando nós temos carinho às páginas do Evangelho, quando nós procuramos ler a Sagrada Escritura, a Lectio Divina, os evangelistas, nós vamos percebendo como Jesus foi o primeiro a nos dar o exemplo. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Ele também disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção de muitos. E ele, que era Deus, isto é, o primeiro, fez-se o servo de todos. Isto é o último. Isto é, o último. E depois de lavar humildemente os pés dos seus apóstolos, recordávamos faz pouco, no tríduo pascal, ele disse a seus discípulos: eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, vós também façais. A conversão interior que nos pede Cristo é algo muito íntimo, é algo que vem de dentro. Vem de dentro como fruto de refletir sobre as palavras de Cristo e chegar a essa conclusão: eu quero servir os demais. Aonde quer que eu esteja, qualquer que esteja o meu posto, a minha missão é servir os demais. Aos olhos de Deus, o primeiro é realmente aquele que se dispõe a estar a serviço de todos. Não se trata de um servir com segundas intenções, ou servir visando uma promoção. Deus considera o primeiro aquele que no seu interior, com toda a clareza, assume uma posição de disponibilidade em relação aos demais. E aproveita todas as capacidades que Deus lhe deu, de inteligência, de conhecimento, de experiência, de ciência, para pôr ao serviço dos outros, para que haja uma
elevação dos demais, graças também a essa nossa disponibilidade. Por isso que se diz que a catequese do serviço é algo que temos que aprender de Jesus. É algo que vem como fruto de uma reflexão sobre a sua vida. É algo que vai produzindo dentro de nós uma mudança interior, eu diria um enriquecimento interior. Os postos mais importantes não devem ser um meio de alcançar poder, domínio sobre os demais, mas sim um meio de servir a todos. Esta é a catequese de Jesus. Ele, Deus Todo-Poderoso, veio à Terra para servir. E toda a sua vida é um serviço aos demais, para ajudá-los, não só materialmente, mas também espiritualmente. Jesus completa a instrução aos discípulos com um gesto muito significativo. Nas páginas de São Marcos aparece a cena, uma cena muito simpática e muito enriquecedora para todos nós. Jesus toma uma criança, coloca no meio do grupo, abraça-o e convida os discípulos a acolherem também a todas as crianças. E ele diz: quem acolhe uma criança, acolhe o próprio Jesus e acolhe o Pai. Este é um exemplo muito significativo que precisamos também refletir. Em certa ocasião, quando foram apresentadas a Jesus algumas crianças, os discípulos as repreenderam, mas Jesus, ao contrário, fez com que elas permanecessem com ele. E afirmou de uma maneira muito clara que só quem é como elas pode entrar no reino de Deus. Na sociedade da Palestina, as crianças eram seres sem direitos e não eram contadas a partir do ponto de vista legal. Por sua insignificância social, elas eram equiparadas aos pequenos, sendo, portanto, um símbolo dos débeis, dos sem direitos, dos pobres, dos indefesos, dos insignificantes, dos marginalizados. São esses, precisamente, que os discípulos de Jesus devem abraçar. No contexto da catequese que Jesus mantém com os discípulos, o gesto de Cristo significa o seguinte: o discípulo de Jesus é grande não quando tem poder ou autoridade sobre os outros, mas quando ama, quando serve os pequenos, aqueles que o mundo rejeita e abandona. É para que nós reflitamos. No pequeno que se acolhe, é o próprio Jesus que se torna presente. Por isso ele também disse: quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E daí compreendemos que se chega ao reino por uma atitude que nós conhecemos. Todos nós conhecemos a virtude da humildade, da simplicidade. E é através desta humildade interior, dessa simplicidade interior,
e nós conquistamos o céu. Quem quer preceder o seu irmão no reino, deve precedê-lo primeiro no serviço. Na honra, como nos exorta também o apóstolo São Paulo, que na Epístola aos Romanos recorda: rivalizai-vos mutuamente na estima. Essa deve ser a ideia central do cristianismo: retribuir com amor a quem nos ama e com paciência a quem nos ofende. Estamos penetrando dentro de um caminho que Nosso Senhor quer nos ensinar. É a catequese do serviço. Se na sociedade os primeiros são os que têm dinheiro, os que têm poder, os que frequentam as festas importantes, os que se vestem segundo as exigências da moda, os que têm sucesso profissional, Jesus lembra: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Então, qualquer que seja a nossa situação na sociedade, estejamos em cima ou embaixo, estejamos mandando ou obedecendo, é necessário ter esse espírito, ser servo de todos. Por isso que esta é uma chamada que nós precisamos refletir, que é muito íntima, que é muito interior, que não fica com argumentos frívolos, mas vai ao centro da questão. Jesus quer encontrar em cada um de nós estas almas simples, humildes, serviçais, que qualquer que seja a sua situação, estão sempre com esta visão: eu prefiro servir os outros do que servir. No pensamento cristão, a única grandeza é a grandeza de quem, com humildade, com simplicidade, faz da sua própria vida um serviço aos outros, a quem for necessário. Jesus não se identifica com os grandes, mas com os pequenos. Jesus olha para dentro do coração. E é isso que temos que estar atentos. Olhar também para o nosso coração e ver se ele está sintonizado com esses desejos mais íntimos de Nosso Senhor. Vamos terminar. Nós podemos olhar a Jesus, que nos vê do sacrário, e com confiança pedir esta sabedoria para o nosso coração. Nós podemos olhar também para Nossa Senhora e pedirmos a ela o dom da humildade, que nos faça crescer sempre mais a nossa união com o seu Filho, que a todo momento nos chama a tomar a nossa própria cruz e segui-lo. E segui-lo com alegria, servindo a todos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicassem nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei